Boa noite, começa agora mais um Ela e Você. Eu sou a Paula Figueiredo. Eu sou Carlos Campelo e confira a nossa programação de hoje. Os peelings, a gente tem vários tipos de ácido, né? Que vai depender da indicação do paciente. Então a gente tem os peelings que são para manchas, tem os peelings que são para retração da pele, né? Mas nada mais é do que um produto ácido, né? Que vai fazer uma certa corrosão, claro, dentro do controle, né? Ele tem um autocontrole e vai trazer para a gente o resultado através da renovação celular, através da cicatrização do próprio organismo. O fenol, ele é um tipo de ácido também, lá já era utilizado na década de 60, né? Então o produto ele só vem melhorando. Ele é um produto espetacular, um produto muito bem estudado, né? É um produto que tem segurança sim para ser aplicado por profissionais que tem habilitação para isso. A recuperação judicial é uma ferramenta de reestruturação, a gente chama assim, né? Recuperação judicial, antigamente era vista como, o empresário está falindo. E tinha uma visão um pouco ruim, nebulosa. O empresário tinha receio de entrar com a recuperação judicial. Hoje não, ela é uma ferramenta legítima, sempre foi, mas e altamente utilizada pelos empresários para se socorrer do judiciário e conseguir um alívio, um fôlego. A recuperação judicial proporciona isso. O processo de falência já é um estágio avançado ou de quando você não tem como ter a salvação, que eu digo, né? A recuperação judicial, ela te possibilita, te dá um período de carência, digamos assim, de fôlego, que é o stay period, que é o período de blindagem, geralmente, inicialmente de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. E já na falência já é a fase de liquidação, né? Tudo isso e muito mais no Ela e Você, que já está no ar. E hoje a doutora Camila Cândido retorna ao nosso programa para falar sobre um assunto que está muito em alta, peeling de fenol. Estamos aqui com a doutora e uma pergunta que a gente já vai começar e não quer calar porque está em todas as mídias. Doutora, nós tivemos uma influenciadora, muito bem-vinda, tá? Nós tivemos aqui uma influenciadora que ela foi influenciadora digital, que fez um curso no YouTube e foi aplicar peeling de fenol num paciente, né? A senhora teve conhecimento? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sim, tive conhecimento, infelizmente, né? E assim, a minha opinião sobre isso começa lá da base, né? Onde a gente não tem proibições sobre esse tipo de curso online, né? Então, assim, toda e qualquer pessoa, ela tem acesso a esse curso, ela não tem habilitação para isso, né? Inclusive, também a gente tem vários casos de autoaplicação, né? A pessoa compra na internet e auto se aplica um produto que é tão tóxico como o fenol. O fenol, como a senhora falou até previamente para nós, né? Não é simplesmente aplicar o produto na pele e ter os seus benefícios, né? Existem outros fatores que devem ser levados em consideração até para definir, se eu não me engano, a senhora me corrija, ele tem um percentual para você aplicar, né? Exato. Na verdade, hoje os biomédicos, dentistas, farmacêuticos, a gente pode aplicar o fenol light, que é um fenol muito abaixo da concentração, que o fenol médio e profundo, que são utilizados pelos médicos, dermatologistas, cirurgiões plásticos, né? Porque esse tipo de procedimento tem que ser realizado em hospital. Doutora, hoje é muito comum, né, você ter acesso aos cursos online e não ser profissional da área, não ser um esteticista, que é o mínimo para você estar aplicando um peeling, né? Mesmo que seja um peeling leve, né, que é mais uma esfoliação na pele, e tá de livre acesso. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Então, hoje está bem banalizado, tanto os cursos quanto adquirir o produto, né? Então, assim, infelizmente, a gente não tem
se ele fosse vendido da forma correta, para o profissional correto, né, ia evitar bastante situação, assim como os remédios de tarja preta, né, que só podem ser vendidos com receita e qualquer pessoa hoje Então eu, tem acesso. como não profissional, consigo ter acesso ao fenol e fazer uma autoaplicação. Não sei como que você consegue. Não, mas eu não consigo. Não, eu como profissional gostaria de saber como assim. As pessoas As conseguem pessoas ter têm esse acesso, acesso. né? Tanto é que o Exatamente. Conselho Regional de Medicina em São Paulo, ele solicitou a suspensão da comercialização em nível nacional, Sim. né? Até que seja investigado esse caso do rapaz que faleceu. Eu acredito, a senhora como profissional, que deve ter estudado muito para chegar nesse ponto, é amparada, né? Acho que ele diz até que não está amparada por lei. Sim, profissional, Camila, né? Quando fiz o curso, eu fiz com um farmacêutico responsável, que para mim comprar o fenol dele, eu tinha que ter a habilitação do curso com ele, né? E a gente não paga barato por isso, né? Imagino. Então, assim, você vai e depois vê que a pessoa que não teve nenhum tipo de graduação, muito menos pós-graduação, não que os cursos online, eles são... Mais ou menos, né? Exato. Piores, Se você, né? Exato. Eles deveriam ser usados para a gente estar fazendo aperfeiçoamentos, né? E não aprendizado, né? Sim, é uma complementação. Exatamente. Então, assim, eu de verdade não sei porque eu, por exemplo, para mim adquirir o meu produto, eu só posso comprar de uma certa indústria, de uma certa farmácia e preciso da habilitação para isso. E imagina, então, isso que deve estar sendo vendido na internet aí, imagina a qualidade disso, ou a não qualidade no caso, né? Não tem nenhum tipo de regulamentação a medicação, né? Ou seja, a gente não sabe a concentração correta, né? A gente não sabe com o que é misturado, a gente não sabe absolutamente nada, né? Nada. A internet está terra de ninguém praticamente, né? Eu, como profissional, todos os meus produtos são adquiridos de fornecedores que têm habilidades para estar vendendo aquele produto, porque até mesmo um ácido hialurônico, hoje, compram na internet. Imagina. E da onde isso, que é aquele produto? Pois o que é aquele produto? O que está naquele produto, né? Qual a composição real daquele produto? A responsabilidade é minha, né? E aí pode ter reações, né? Então, a gente vê na casos na internet de pessoas que muitas vezes perdem até parte do corpo por usar produtos inadequados, né? Sim. O custo da beleza versus o valor que a pessoa está predisposta a pagar por isso, né? E assim, o que eu acho legal também a gente falar é que o paciente é leigo, né? O paciente chega, a pessoa dá a proposta do tratamento. E muitas vezes valores, faz uma certa pressão. Valores atrativos, por quê? Porque não custou caro aquele produto que não é de boa índole, não gastou com curso, né? Sim. Então o preço vai lá embaixo, a pessoa se atrai por aquilo. Mas o peeling, ele é um procedimento invasivo, né? Então ele precisa ter um mínimo de antisepsia para ser aplicado, qualquer peeling, né? Então assim, são coisas que não é simplesmente só o produto, é a forma como é aplicado, a biossegurança para ser aplicado, né? Então tudo isso entra. O caso do paciente que estávamos falando, ainda não tem nada concreto o que levou ao óbito. Sim. Né? Mas existem várias possibilidades. E é uma coisa bastante importante, inclusive, da gente falar. E eu acredito até que, a partir do momento dessa regulamentação, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu agora, acredito eu, com os remédios de tarja preta. Então, ele precisa de uma regulação, precisa de uma receita para você comprar um remédio. Não está aí livre para qualquer pessoa. Eu acredito que isso vai ser um benefício para as pessoas, para os profissionais que nem a senhora, que agem corretamente, que fizeram o curso correto, que buscam o melhor produto para indicar para o paciente, e isso é uma coisa também interessante, que a partir do momento que tem essa regulamentação, a gente sabe que o pilinifenol ele faz maravilhas, né? Sim. E isso a gente gostaria de saber dessas maravilhas que ele proporciona para as pessoas. É um produto muito bem estudado, tecnologia, né, aperfeiçoou bastante esse produto. Então ele sim é um produto de resultados muito bons, quando bem indicado e aplicado corretamente.
Doutora, o fenol, como a senhora já havia conversado comigo antes, ele tem porcentagens, né? Que é o fenol light, o fenol médio e o profundo. Mas antes de entrarmos nessa questão das porcentagens, vamos explicar para os nossos telespectadores o que é peeling e a toxicidade do fenol? Sim. Os peelings, a gente tem vários tipos de ácido, né? Que vai depender da indicação do paciente. Então, a gente tem os peelings que são para manchas, tem os peelings que são para retração da pele, né? Mas nada mais é do que um produto ácido, né? Que vai fazer uma certa corrosão, claro, dentro do controle, né? Ele tem um autocontrole e vai trazer para a gente o resultado através da renovação celular, através da cicatrização do próprio organismo. O fenol, ele é um tipo de ácido também, lá já era utilizado na década de 60, né? Então o produto ele só vem melhorando, né? Então assim, não é o fenol, tanto que eu tenho pacientes que vêm com queimaduras no rosto utilizando outros tipos de ácido, que vai em algum lugar, que fez, que não sabe qual foi o ácido, não sabe o que foi feito e com queimaduras também, né? Então, o fenol, ele é um ácido assim como todos os outros os peelings. Acontece que ele tem a questão da toxicação. Então, se o paciente ele tem uma predisposição a doenças hepáticas, renais e até mesmo cardíacas, ele pode dar uma disfunção ali na hora, né? A outra situação é sobre a biossegurança também, né? Então, dependendo do nível de camada que esse produto vai atingir, ele tem que ter uma antisepsia. Por isso, ele é realizado em hospital. Então, o fenol não é vilão. O fenol não é vilão. Vilão, ele, na verdade, é maravilhoso na mão certa, né, doutora? Na mão certa e para a indicação correta também, né? Existe também as indicações, existe o antecedente à aplicação do fenol, né, que é ver a pele, né, ou as próprias patologias da pessoa. Não, é solicitado um pedido de exame, né, com o médico normalmente solicita um pedido de exame para que veja se há alguma alteração patológica no paciente, né, se ele pode receber, porque além do produto do fenol, né, a médio e profundo, ele também vai receber anestesia. Então, tudo isso faz parte do procedimento que é cirúrgico. Doutora, então, antes de fazer o fenol, é aconselhável fazer uma pesquisa médica de como está a saúde. Um risco Mas cirúrgico. segura essa pergunta, que a gente volta daqui a pouquinho com essa resposta. Voltamos aqui com a doutora, num assunto muito importante para falar de peeling de fenol, e a gente parou no bloco anterior falando que não é simplesmente chegar no consultório e aplicar. Existem alguns procedimentos, inclusive médicos, que devem ser feitos antes, né? Quais são esses, doutora? Normalmente, isso aí vai depender da conduta de cada médico, do protocolo de cada médico, né? Porque existem protocolos diferentes para se abordar os procedimentos com cada profissional. Mas normalmente o mínimo é pedido um exame, um hemograma, né, onde o médico vai avaliar a predisposição a essas doenças que pode ter uma intoxicação aguda, né? Analisar os rins, né? Os principais rim. Se o paciente tiver alguma alteração, ele pode ter uma falência renal na hora. E tem um caso em Mato Grosso de uma paciente que foi fazer o peeling de fenol e ela perdeu a função renal. Então é importante esse preparo antes, né? Essa pesquisa antes da pessoa, não só do profissional, mas também da sua saúde física. A senhora falou também da anestesia. Como que é essa questão da anestesia para ser aplicado no peeling de fenol? Então, o peeling de fenol a nível médico, ou eles usam às vezes até o nitroso, porque vai depender muito mesmo da profundidade que Porque, doutora, do nível, uma né? curiosidade que eu tive é que no caso lá do
que a gente viu, que foi veiculado na internet, nas TVs, do menino que faleceu, tinha cortes no rosto dele. Então, o que eu pensei? E as cicatrizes do corte? Se a finalidade daquele peeling era tirar as marcas que ele tinha de acne, aqueles cortes, não ia ficar cicatriz? Não. Não, porque o próprio resultado do fenol, que é para fazer essa tira a troca de cicatriz pele, também. Exatamente. Agora também, assim, não sei dizer o tipo de técnica que faz esse tipo de introdução, porque o light, que é o que a senhora trabalha, usa, ele é feito a condução do fenol através de outros ácidos, né? Então, é uma concentração muito baixa, que sozinho ele não faz nada. Assim, entendi, né? A gente nem pode falar não faz nada, dentro dessas situações que a gente está conversando. É uma aplicação segura, né? Exatamente. Uma aplicação segura. Controlada. Autocontrolada. Porém, eu tenho o profissional correto de quem comprar o produto, né? E isso é válido a gente falar também que não, hoje a gente está falando do fenol porque aconteceu com o fenol, sim, né? Mas o fenol ainda é o que causa menos problema porque ainda é um dos procedimentos menos realizados da harmonização. Então, a gente tem outros problemas também com outros produtos, né? Desencadeados de mal aplicado o produto no lugar errado, biossegurança. Então, assim, isso, a gente já teve um programa só falando sobre isso, né? Dessas intercorrências. Então, o paciente buscar o barato, desconfiem. O barato sai caro, né? Não existe nada barato. Assim, um profissional cobra 1.000, o outro cobra 300. Tem alguma coisa errada. É uma discrepância muito grande, tem que pensar, né? tem que pesquisar direitinho. Exatamente. E mesmo no fenol, muitas vezes a gente vai aplicar algumas coisas, eu pele branca também, né? Vou aplicar algumas coisas, aí pede para aplicar no dorso da mão ou atrás da orelha para não ver se tem algum tipo de reação alérgica. No fenol também acontece a mesma coisa? A aplicação, a senhora já aplica tudo direto, a senhora vai aplicando por partes, como é que funciona? Funciona assim, acontece que na anamnese, né, já tem algumas perguntas ali que a gente faz que já tem como a gente imaginar mais ou menos o tipo de se há ou não a probabilidade de alergia, né? Então, se a gente vê e acha que tem a probabilidade de alergia, a gente faz os testes, só que eu, por exemplo, não faria na mão, porque a pele da mão ela é diferente da pele do rosto, né? Elas têm espessura diferente, elas têm aspecto diferente, às vezes a da mão está mais hidratada que a do rosto, né? Então, assim, tudo isso é expertise do profissional na hora de fazer o procedimento. Até a hidratação conta para fazer? Conta. Nossa. E a aplicação também, né, a senhora vai aplicando por partes, né? No rosto, ou a senhora já aplica no rosto inteiro? Não pode, tá? É uma outra questão. É importante salientar isso. É importante porque se trata de um produto que é tóxico, né? Então, a gente não vai aplicar por quadrantes. Nós, normalmente, trabalhamos por quadrantes, ou o fenólio pode ser trabalhado pontual também, né? No caso de pálpebras, aquelas rugas no código de barra, ele pode ser usado pontual. Só que eu não posso pegar e aplicar o produto no rosto todo. Eu preciso aplicar por partes, esperar um tempo, aplica de novo, espera outro tempo, que é para a gente não sobrecarregar o organismo e causar intoxicação. Posso fazer em sessões diferenciadas? Não há necessidade. Não há? Há necessidade. Porque então, é só aguardar o tempo necessário. É só aguardar o tempo e aplicar com segurança. E os benefícios do fenol? Porque eu já vejo na internet, assim, são imensos. Eu vejo pessoas, assim, transformadas. E além de elevar a autoestima, eu que trabalho com autoestima muito, né? Além de elevar a autoestima das pessoas, eu vejo, assim, transformações impressionantes. O que a senhora tem para falar sobre isso? Eu sou sujeita a falar, né? Porque tudo que favorece a juventude eu amo. Mas, assim, ele é um produto espetacular, um produto muito bem estudado, né? É um produto que tem segurança, sim, para ser aplicado por profissionais que têm habilitação para isso. Ele tem o poder de rejuvenescimento na questão da inflamação. Ele vai causar uma inflamação
né, o organismo vem e estimula esse colágeno, além daquela capa, né, que ele tira, troca e põe de novo. Então, assim, há os níveis, né, a ser utilizados. Então, se você usar ele numa pouca concentração, a única coisa que você vai fazer ali é diminuir os traços de ruga, né? Você não vai fazer grandes transformações com o fenol light. Entendo. Apesar de ter um benefício muito grande. Benefício muito bom para o aspecto da pele em si. Doutora, o fenol light, ele já tem a retração palpebral, que é a retração da pálpebra caída, né? Sim. Que muitas vezes as pessoas fazem cirurgias. Sim. E aí o fenol acaba sendo até mais atrativo, porque uma cirurgia, tem cortes, né? Então, se você faz com um profissional que tenha a capacitação para isso, ótimo. Aí se você faz com um profissional que não tem a capacitação para isso, o risco de uma cirurgia, às vezes, é até maior. Né? Exatamente. Então, isso não vem assim tão... Mas ele tem, sim, um poder de retração bem legal. O light, ele pode até ser feito em várias sessões, assim, não espera o tempo do organismo, né, responder e faz de novo. A gente tem resultados lindos com o fenol light. Nossa, eu vi alguns na internet, né? Como falamos aí, a internet está livre. Então, eu pesquisei alguns resultados de fenol e, lógico, vem os mais agressivos, e né? É bom também a gente deixar claro em questão de resultados de internet, né? Porque resultado de internet tem filtro. Muitos. Tem câmeras, assim, às vezes a gente tira o antes de uma câmera e o depois de outra câmera. Já tem diferença de aspecto. Então, luz, esse negócio todo, né? Quando eu vou conversar com a paciente, na consulta eu já deixo bem claro, eu não vendo resultados, né? Porque os resultados, além deles serem diferentes, a foto, né, de antes e depois, ela não vai te trazer a expectativa, né, de cada um, porque cada um é cada um. Os resultados são diferentes. As peles são diferentes, né? E já é um up para as pacientes observar isso. Se tem muito antes e depois, muito perfeito, já é um ponto para tomar cuidado, porque também não é assim, né? Eu, particularmente, quando fui fazer uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia no nariz, aqui fala para todo mundo. Eu pesquisei muito e tinha muito essa questão do antes e depois. E o que me levou mesmo foi eu conversar com as pessoas que fizeram o procedimento. Né? Isso que dá segurança para a gente mesmo. Quando a gente não conhece muito o profissional, para ainda não correr o risco. Não é o caso da senhora, que a senhora já é conhecida aqui na nossa região. Essa questão do fenol, ele trazer essa pele, quando a senhora fala assim, não criar muita expectativa, o que a paciente ou o paciente, o que ele compra, o que ele espera? Exato. Quando a paciente chega no meu consultório e fala, eu cheguei aqui para ficar 10 anos mais nova, eu já... Calma. Né? Porque, assim, de fato, os pacientes criam uma expectativa, né? Além da gente poder trabalhar com segurança, porque aí entra também o profissional querer trabalhar dentro da nossa segurança, que não vai trazer problemas para o paciente, problemas futuros para o paciente. Importante falar isso também, né? Isso a gente deixa, eu adoro a primeira consulta, a Rose sabe ali, uma hora, assim, explicando para o paciente que o resultado não é aquilo que o paciente às vezes chega achando que vai ter, né? Eu vim aqui, tô com rugas estáticas, que as rugas estáticas elas já foram formadas depois das dinâmicas. Ou seja, não é uma sessão do fenol que você vai colocar e a pessoa já vai ficar, estou falando do light, Sim. Né? Que é a minha competência. Então, assim, já os outros fenol, que é nível cirúrgico, que você vai para o hospital, que o médico olhou seus exames, que o teu fototipo de pele tem indicação, é maravilhoso. Aí sim, você vai ficar 10 anos mais nova. Mas mesmo no light, então, pelo que eu entendi, vai mais sessões para que a pessoa dependendo da situação, sim. Consiga chegar até nos seus 10 anos mais novos. Eu gosto até de associar com outros procedimentos, né? Para a gente não ir muitas vezes com o mesmo
tratamento. Então, a gente pode alternar com outros procedimentos, associar, para a gente ter um resultado também a nível de um fenol profundo, sem ter que fazer o fenol profundo, né? Doutora, a senhora como especialista em estética facial, gostaria de deixar uma mensagem para os nossos telespectadores que, assim, procure, né, um profissional competente antes de realizar o seu procedimento? Sim. É legal a gente falar que todos esses procedimentos, eles são bons, né? O fenol, ele tem uma tecnologia muito boa para trazer, né, o rejuvenescimento. Só que todos os procedimentos, eles devem ter indicação correta, né, ser feito no lugar correto, com a biossegurança que exige o tipo de procedimento. E assim, tá o Dr. Campelo aqui para me ajudar nessa questão de a autoestima. A autoestima, ela é tudo pra gente, né? Você estando com a autoestima boa, ao nosso redor tudo fica bom, né? Então, assim, é só ter cautela, né, em procurar o profissional correto, o profissional que tenha referência, faça uma consulta, tire todas as suas dúvidas, né, sem ansiedade e segurança. É só o que precisa para poder fazer qualquer tipo de procedimento da harmonização facial com segurança, que não há problema nenhum. Perfeito, doutora. Doutora, mais uma vez eu agradeço a senhora por estar aqui tirando as dúvidas que são nossas, né, Campelo, mas também são dos nossos telespectadores e sempre passando informação muito segura, né? E mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. E o Ela e Você de hoje continua. No próximo bloco, mais uma entrevista fantástica. Não saia daí. Hoje vamos abordar um tema de extrema relevância para o mundo empresarial: recuperação judicial. Mas o que é recuperação judicial? Para nos responder essa pergunta, nós trouxemos Luiz Sarraf, advogado há 20 anos e está hoje aqui com a gente. Boa noite, Luiz. Muito obrigada por ter aceito o convite e tirar nossas dúvidas sobre recuperação judicial. Boa noite, Pamela. Boa noite, Campelo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo esclarecer sobre a recuperação judicial, que realmente é uma ferramenta, como você disse, importantíssima, né, para a sociedade como um todo, né, para a nossa economia. O país já vem enfrentando uma crise aí já há alguns anos, não é de agora. Culminou com uma política do atual governo um pouquinho complicada, arrochando os impostos, as taxas, onerando bastante o empresário. Empreender no Brasil não é fácil, não é simples. Eu tenho uma empresa de pequeno porte, sei como é que funciona. E depois da pandemia e essas grandes oscilações de mercado, crises, o próprio Covid foi uma coisa muito impactante, a crise foi se alastrando. E, de fato, a recuperação judicial é uma ferramenta de reestruturação, a gente chama assim, né? Recuperação judicial, antigamente era vista como, o empresário está falindo. E tinha uma visão um pouco ruim, nebulosa. O empresário tinha receio de entrar com a recuperação judicial. Hoje não, ela é uma ferramenta legítima, sempre foi, e altamente utilizada pelos empresários para se socorrer do judiciário e conseguir um alívio, um fôlego. A recuperação judicial proporciona isso. E também existem outras ferramentas, além da recuperação judicial, preventivas, para evitar que o empresário entre em recuperação judicial. Ações mandamentais, ações cautelares, medidas cautelares dentro da própria recuperação judicial. É uma lei de 2005, que ela foi se aprimorando ao longo do tempo, se adaptando à sociedade, ao anseio de quem se utiliza. Inclusive, falando aqui nos bastidores sobre a possibilidade da pessoa física, né? O produtor rural ganhou essa possibilidade com a nova lei de 2020, para que possibilite a ele ingressar com pedido de recuperação judicial, já que o produtor rural tem equiparação com o empresário rural, né? Ele, pessoa física dele, faz toda a operação, etc. Geralmente familiar, né? O interior tem muito. O estado de Mato Grosso é pioneiro aí na produção de soja, de milho. E foi uma ferramenta muito utilizada e está sendo. Esse ano vai estourar bastante também. Nós tivemos um aumento muito grande de recuperação judicial no Brasil,
principalmente aqui no estado, um crescimento assustador, que para o mercado é uma ferramenta de extrema importância. Para quê? Para trazer a possibilidade do empresário se recuperar e continuar produzindo. Ele não para a atividade. Então, a recuperação realmente é um remédio jurídico necessário e importantíssimo para a economia nacional. Perfeito, Luiz. Luiz, podemos conceituar recuperação judicial e a sua diferença de recuperação e falência? Então, o processo de falência já é um estágio avançado ou de quando você não tem como ter a salvação, que eu digo, né? A recuperação judicial, ela te possibilita, te dá um período de carência, digamos assim, de fôlego, que é o stay period, que é o período de blindagem, geralmente, inicialmente de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. E já na falência já é a fase de liquidação, né? A empresa vai fechar, são levantados ativos e passivos da empresa e todos os credores são pagos da forma que a lei regulamenta. A recuperação judicial, eu ainda brinco com meus clientes, né, que a gente nem fala de falência, a gente fala sempre em recuperação judicial. Recuperação. Falência a gente não... é uma palavra proibida. Esta janela que você falou de 6 meses, efetivamente o que acontece para a empresa? Vou explicar, foi bom você pontuar isso aí. Na recuperação judicial, quando você ingressa com o pedido, todas as dívidas contraídas até aquela data, elas são submetidas ao processo de recuperação. E você ganha o período de blindagem, que são 6 meses. 6 meses sem o quê? Suspendem os pagamentos daqueles créditos que são submetidos à recuperação judicial. Então a empresa ganha esse fôlego. Para que serve esse fôlego? Bom, o orçamento está bem arrochado, as dívidas estão batendo na porta diariamente, mensalmente. E vou fazer um paralelo entre produtor rural e empresas regulares, né? O empresário em si. Com esses 6 meses, qual que é a ideia do legislador? Que a empresa faça um caixa, se reestruture, se organize, chamem todos os credores, para isso que existe uma assembleia. Se dentro desse período de 6 meses, que dificilmente ele não é extrapolado, você consegue uma extensão desse período por mais 6 meses. Então é a última prorrogação. Então você tem um período aí praticamente de 1 ano, pelo menos, desde que não seja comprovado que a morosidade se deu pelo devedor, né? Trâmite judicial, algum tipo de entrave no processo, e aí você dá a possibilidade do empresário se reestruturar mesmo, faz um caixa, dá esse fôlego, ele mantém a atividade regular, produzindo, mantém os empregos, mantém geração de impostos, e você beneficia a sociedade como um todo. Imagina, você fechar uma rede de supermercado, uma grande rede de lojas de varejo. Impacto social, né? Impacto social, totalmente. Então a lei, ela visa isso. A proteção da sociedade como um todo. Quantos empregos diretos, quantas famílias ficam desabonadas, aí, desamparadas, sem esse recurso, né? Então a recuperação judicial, ela assim, 2005 ela se iniciou, né? Substituiu a lei de concordata, mas depois ela foi se aprimorando e hoje é um remédio jurídico necessário, né? Período de crise é o que salva. Nos Estados Unidos a gente vê grandes empresas, a própria Latam, acho que a Gol também deve estar às portas aí de acontecer. A aviação no Brasil sofre uma crise muito grande, né? Então, assim, ao invés de você ir para a falência, que seria fechar, perda dos empregos, postos de trabalho, para de arrecadar, o governo não arrecada mais, não circula a mercadoria, a economia entra em colapso. O melhor cenário é salvar essa empresa. É como se fosse um fôlego para aquela empresa, para que ela possa se reestruturar o seu caixa e aí começar a cumprir as obrigações. Exato, né? Pagar seus credores, é para isso que serve. Luiz, e toda empresa tem essa prerrogativa da recuperação judicial? Se faz jus? Sim, com certeza. Existem as recuperações de micro e pequenas empresas, existe a recuperação extrajudicial. Inclusive, eu fiz uma recuperação em 2019, véspera da pandemia, entre 19 e 20. Inclusive, foi no interior de Rio Grande do Sul. Foi uma inovação. Foi uma recuperação de produtores rurais, que mexeu com pecuária. O período de seca é muito grande e o coronavírus estava vindo para o Brasil. E aí eu quase fiquei preso no aeroporto lá em Porto Alegre, mas consegui sair de lá. Foi uma inovação, porque a gente trouxe a recuperação judicial do produtor com um gestor que na época não existia, para fazer a mediação com os bancos. Eram 2 grandes bancos, né? Um da região lá e um outro nacional.
e a gente conseguiu fazer com que ela se recuperasse. A juíza de lá foi bem complacente, uma ideia de vanguarda, e isso acabou se consolidando na alteração da lei. Então, assim, existe a recuperação extrajudicial, que é aquela que você monta um plano e apresenta, e dentro da própria recuperação judicial, até para que se evite uma assembleia, uma morosidade, caso o empresário consiga, num curto período, seja com alienação de um ativo dele, porque às vezes você tem uma dívida e o banco está de olho nessa dívida, porque ele tem uma alienação fiduciária com esse bem. E aí você não consegue vender. Se você mostra para o juiz, para os outros credores, que você tem possibilidade de vender isso para fazer um caixa e esse dinheiro é direcionado dentro da recuperação, você consegue trazer uma segurança para todos os credores, né? Mostra a sua transparência, o juiz nomeia um administrador judicial que é quem controla as movimentações financeiras, analisa balanços, balancetes, e aí você traz um cenário de pacificação entre devedor e os credores. Então, assim, e em muitos casos não precisa nem levar à assembleia, que a assembleia você precisa de um quórum específico, né? A recuperação tem 4 classes. Trabalhista, que é o principal, você só pode ter uma carência de 12 meses para pagá-los, sem deságio geralmente. Quirografários, garantia real e MEPP. Então, cada empresa que é credora, ela tem seu espaço na recuperação judicial, de acordo com a sua característica. Então, assim, é um processo maravilhoso, complexo, não é para aventureiro. Entendi. Tem que ter um profissional para conduzir todo o processo. Exatamente. Dentro dessas características que você falou, existe algumas prerrogativas para a pessoa pedir a recuperação judicial? Os requisitos, você diz, né? Sim, existe. A lei prevê, né, tem o artigo 48 da Lei 11.101/2005 e o artigo 52, são os requisitos, são vários, né? Dentre eles, não ter falido não ter pedido recuperação judicial nos últimos 5 anos, registro na junta comercial, que aí que entrava o problema do produtor rural, porque o produtor rural não tem registro. E aí foi dado que ele deve comprovar as suas atividades efetivamente como empresário nos últimos 2 anos, com o livro caixa do produtor rural, que substituiu esse, em tese, registro. Então foi uma luta que Mato Grosso foi pioneiro em conseguir isso para os produtores. Ele impulsionou essa mudança aí, com vários julgados no STJ, e acabou trazendo o produtor rural para dentro da lei de recuperação judicial. Tem essas duas, tem mais algum requisito? É que são vários, né? Além disso, né? São certidões que você precisa ter, os balanços, tudo isso é alimentado por uma engrenagem. A gente trabalha geralmente com o contador da empresa, quando o produtor não tem, geralmente, agora já estão se organizando mais, mas antigamente não tinham. Então você tinha que fazer livro caixa, estruturação, para poder cumprir esses requisitos, são bastante, se eu falar aqui vai demorar bastante, são vários. E aí você, com isso, o juiz analisa, né, se você está apto a conceder o pedido, né, que é o pedido inicial. Se não, você pode emendar a inicial, mas geralmente quem mexe com recuperação judicial faz um pente fino bem grande, que é o caso de não ter risco nenhum de ser indeferido o pedido. Exato. Então existe a necessidade de ter um profissional, alguém que estuda, que está ciente de tudo, é fundamental para que possa ajudar o microempresário a ele ganhar esse fôlego, né? Perfeito. É uma assessoria muito minuciosa, né, complexa, né, que realmente precisa de um profissional especialista. Tanto é que é um meio muito nichado, né? Não é um meio tão grande assim como outros, direito do consumidor, família. É uma coisa muito específica, gera uma demanda muito grande, né? Um acompanhamento par e passo. Só para te exemplificar, não ficar muito longo. O produtor rural, ele vive de quê? Safra, safrinha, né? Soja e milho, por exemplo. Os pagamentos deles são sazonais, ele tem um período de pagamento. Então, até o ajuste de um plano de recuperação judicial tem que ser estruturado com base naquele tipo de empresário. Um mercadinho, que eu digo, o microempresário que você citou, ele tem um giro mensal. Então você consegue fazer um plano de pagamento mês a mês. O produtor não, ele não tem dinheiro todo mês, mas ele tem que pagar fornecedor. Então assim, a gente tem que tratar cada caso de acordo com aquilo que ele tem de característica, né? Uma transportadora, mexe com caminhões, tem muita alienação fiduciária, o produtor, o empresário não consegue comprar todos os caminhões, senão ele não consegue nem girar o dinheiro. Então ele precisa fazer esse caixa, a gente
faz essa parte negocial, que é importantíssima. A parte negocial na recuperação judicial é tudo. A gente, desde o início, abre conversas com os credores para quê? Passar tranquilidade, mostrar a viabilidade econômica, que é uma das coisas que o juiz analisa, com os balanços, DRE, DRA, que os contadores fazem, para mostrar que a empresa é viável. Entendeu? Você tem que trazer isso para o juiz. E se dentro desse período de recuperação judicial não se provar isso, aí vem a famigerada falência. Falência. Vocês estão gostando? Eu também. Mas é só um minutinho, o Ela e Você já volta. Voltamos com essa aula que estamos tendo sobre recuperação judicial com Luiz Sarraf. Luiz, mas você tinha comentado que a recuperação judicial ela tem um período de 6 meses, prorrogável por mais 6. Certo. Quais são os requisitos que tem que cumprir dentro desse 1 ano na recuperação judicial? Bom, a lei já te dá, cumpridos os requisitos para o processamento, ela já te dá um período de carência de 6 meses. Alguns créditos não se submetem à recuperação judicial. Por exemplo, é discutível, tá? Existe a CPR para o produtor rural, a alienação fiduciária de alguns bens, só que a gente discute o quê? Essencialidade. Vou dar o exemplo da transportadora. Você tem uma transportadora e você possui, sei lá, uma infinidade de caminhões, uma frota grande. Se você tira, digamos, 70% é alienação fiduciária para bancos, ou seja, o bem é a própria garantia da dívida do financiamento. Você tira a possibilidade do empresário de utilizar esses bens, fazer dinheiro. Quem mexe com frete, por exemplo, o transportador faz frete, vive de frete. Sim. Como que você vai devolver o caminhão para o banco e ficar sem empresa? Então, tem que haver esse equilíbrio, né? Não tem como a lei tirar da recuperação judicial um bem, ou seja, a alienação fiduciária, e também inviabilizar que a empresa se recupere. Então, fica essa queda de braço. Bancos, os grandes players aí da recuperação, e o produtor ou o empresário, que aí fica essa queda de braço mesmo. Eles lutam pelo direito de receber e nós, advogados, fazemos o papel de tentar conciliar isso. Trazer o quê? Nesses 6 meses, há realmente a suspensão das cobranças, né, das dívidas, e se o empresário não contribuiu para o atraso na marcha processual, cumpriu com os requisitos que o administrador judicial o exigiu, né, que seria prestação de contas, né? O judiciário fica de olho no que o empresário está fazendo, para ver se está tudo certinho, que é normal. E aí você consegue prorrogar por mais 6 meses, que é o teto. Antigamente conseguia, mas tinha casos de recuperação judicial de 10 anos. Meu senhor. Hoje em dia é mais difícil, né? O judiciário está mais... Era uma matéria nova, né? Então agora, com essa legislação, até as alterações aí de projetos de lei em Brasília, acaba que o mecanismo vai se adequando à realidade nossa, né, econômica. É um fôlego que dá para a empresa para falar assim, olha, você tem essa janela para você se recuperar, para você voltar à ativa. Nesse transcorrer dessa janela de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, o empresário ele pode contrair novas dívidas, pode fazer novos empréstimos, ou ele tem uma limitação? Perfeito. Como eu disse no início, a recuperação, as dívidas até então, até a propositura do pedido, elas se submetem. Dali para frente é vida nova. É como uma ação de despejo de um comércio. Eu tenho as ações de despejo, eu seguro com a recuperação judicial, mas dali em diante ele tem que pagar os aluguéis, pode contrair novos empréstimos. O mercado, ele te dá um aperto, digamos assim, na questão dos empréstimos, porque quando você entra em recuperação judicial, automaticamente você tem que informar a junta comercial, que está em recuperação, o próprio é oficiado pelo próprio judiciário. Então você fica em recuperação judicial. Então, assim, muda o status, mas existem empresários que têm investidores particulares, parceiros, outras empresas. Ele pode vender a empresa dele durante a recuperação judicial, ele pode vender ativos, ele pode, num boom que ele conseguia aí de injeção de capital que não estava previsto, ou melhoria do serviço e tal, pedir até a desistência da recuperação judicial, se tudo correr bem. Então, assim, é uma infinidade de soluções e eu até gostaria de abordar uma preventiva, se vocês me permitem. Por favor. Antes de entrar com pedido de recuperação judicial, um exemplo que
sim, a gente encara no dia a dia aí. Lojistas de shoppings, porque os shopping centers são duros na cobrança, né? Sim. De aluguéis, de ponto comercial, etc. Um exemplo que eu dou é o varejo mesmo, a própria Saraiva, né? Em São Paulo. Estava com vários despejos, ela, Livraria Saraiva, né? Segurou com uma medida cautelar antecedente, que é uma solução de curto prazo, que também é uma inovação da lei. Ela te dá 60 dias, antecipa os efeitos da recuperação judicial, te dá 60 dias dessa blindagem. Carência, mas... Exato. Para você poder o quê? Negociar com os credores. E como é uma cautelar, e você teria que entrar com o pedido principal, o pedido principal seria a recuperação judicial. Então, esses 180 dias, de início, você já usou 60. Então, se você entra com a recuperação, você tem mais 120. Mas, às vezes, você não precisa, tá? Você consegue resolver isso com 60 dias. Às vezes, você consegue chamar os credores e falar, ó, eu tenho 4 credores, ou, sei lá, 10. Sento com todos eles, a gente compõe através da mediação, que a mediação é um requisito para você entrar com essa cautelar. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Então, esses 60 dias, que eu desconto daquele período dos 6 meses iniciais. Se você entrar com a recuperação judicial. Se entrar. Com essa tutela cautelar antecedente, você não precisa nem... Eu não fico com aquele registro, isso não, tem recuperação. Não fica, não fica. E consegue trazer dentro da mediação, que é uma inovação da lei também, a mediação tem as câmaras que aliviam o judiciário, né? Nós temos a Sejusc, mas temos as câmaras de mediação, que são privadas, mas que são vinculadas ao judiciário. Então você traz esse ambiente negocial, faz o acordo, homologa, leva para o judiciário, força de lei, é um contrato novo, e você renegociou sem ter que entrar em recuperação judicial. É uma alternativa maravilhosa. Perfeito! É bom conversar com quem entende, né, Campelo? Dá uma aula, a gente fica aqui parado, olhando assim, gente, e fica pensando, olha, como que isso pode ajudar o mercado, né? Com certeza. Quero fazer o convite para você retornar aqui e a gente abordar sobre a reforma tributária. Convite aceito, agradeço, obrigado pela oportunidade e estarei aqui sempre que for chamado. Maravilha. Eu agradeço aqui ao Luiz, meu colega aqui de cantor, Cantoria. É cantor também, busca ele nas redes sociais lá, canta muito bem, né? É um lampejo, né, que a gente tem, extravasa, Nossa, né, Luiz? uma terapia, né? Imagina, eu acho assim, igual para Star que vocês participam, se eu visse todo mundo lá para me assistir, eu acho que eu ia entrar e começar a chorar. Dá um Porque nervoso dá bom. não é nem nervoso, é uma emoção, a pessoa tá lá para te assistir, né? Você é o centro, né? Exato. Mas é isso aí. Então, até a próxima. Luiz, muito obrigado por estar aqui, muita satisfação, aprendi muito com você, né? E a gente já deixou o convite feito e a gente convida o nosso telespectador agora a pegar a câmera já, né? E apontar para os QR Codes que estão aqui e para o nosso canal, que essa entrevista e muito mais estará lá à disposição para você. Até amanhã.